Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus. Para mim é uma tremenda satisfação estar mais uma vez com vocês aqui. Eu não poderia deixar de mencionar a todo o pessoal que tem trabalhado nos bastidores para fazer com que essa mensagem chegue até cada um de nós, membros da igreja e aqueles que também acompanham as atividades da igreja, tá bom? Eu gostaria de agradecer publicamente isso, porque eu sei do tremendo esforço, foi tudo de repente e está todo mundo se desdobrando para trazer essas informações dentro da melhor qualidade possível, tá? Avisos que são importantes para nós. Primeiro, eu vou tentar, sexta-feira que vem, fazer uma live. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Eu invoco o Espírito Santo, né, e todo mundo para me ajudar, a Trindade, vai dar certo. Então, grava aí, semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, eu pretendo fazer uma live ao vivo. Eu vou deixar essa propaganda depois nas mídias sociais da igreja. Falando das visitas pastorais, se alguém tiver algum problema, alguma dificuldade, você tem meu contato, você pode entrar em contato direto comigo e a gente conversa e viabiliza alguma visita online ou alguma visita pessoal, tá bom? Sobre as mídias sociais da igreja, muito importante, vocês estão recebendo o boletim da igreja, que deve sair agora o novo formato do nosso boletim, tá bom? Parabéns a todo mundo aí que está envolvido, se desdobrando para isso, tá? Ficou lindo o nosso boletim. Então vai sair, ele é uma das fontes de informação da nossa igreja. O boletim e as mídias sociais, à luz do site da nossa igreja, que lá vai remeter para todas as outras programações. Inclusive a gente vai deixar gravado a escola dominical, culto, e aí você pode estar tendo acesso lá, tá certo? Um aviso que eu queria deixar aqui, os membros da igreja vão receber, mas você que é membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, eu preciso deixar esse aviso para você. Da Associação Viver. Como ele é um aviso que a gente está tentando encaixar ele no boletim, eu vou deixar ele aqui, tá? A diretoria da Viver, a Associação de Voluntários Provida Estruturada, convoca todos os membros da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro para a Assembleia Geral ser realizada por videoconferência. No dia 16/4/2020, às 20 horas, primeira convocação, e às 20h30, segunda convocação, tá bom? A pauta: a apresentação e aprovação de relatório financeiro da instituição, eleição do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. A vigência do mandato para ambos os conselhos compreenderá o período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2022. Em virtude da orientação de distanciamento social decorrente à epidemia do vírus Covid-19, a participação da Assembleia será feita por videoconferência. Presta atenção. Assim, os membros interessados poderão solicitar acesso à Assembleia pelo seguinte e-mail: financeiro.viver@gmail.com, devendo informar neste e-mail o número de telefone celular até o horário pré-estabelecido para a Assembleia. Oportunamente, os participantes por videoconferência deverão ter a assinatura na lista de presença da Assembleia, tá bom? Isso vai ser colhida, essa lista de assinatura, depois com vocês, tá? Então tá aí dado o aviso, a convocação para todos os membros da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro, para essa questão da videoconferência no que diz respeito à Associação Viver. Dado esse mandato, esse aviso, também as mídias sociais se acompanhem no nosso boletim, no site, e aí tem 2 podcasts que nós estamos saindo, que é o Gotas de Sabedoria, com 3 minutos de áudio, ok? E o Gotas de Conhecimento com 40 minutos de áudio. Os 2 estão no Spotify, tá certo? Procura lá, Gotas de Sabedoria e Gotas de Conhecimento, você vai pegando episódio 1, 2, 3, você pode ir acompanhando no carro, ajuda a divulgar isso pra gente, tá certo? De maneira que, mais uma vez, parabéns para toda a equipe, o pessoal que está filmando, o pessoal que está vendo toda a parte de designer, tem uma equipe grande aí, suando a camisa para poder fazer com que essa mensagem chegue em áudio, em vídeo, em leitura. Tem o Gotas de Conhecimento, Sabedoria
e esperança, gotas de esperança, que é para ser lido, tá certo? Deus abençoe aí. Eu e a Chayane temos produzido isso. Que Deus derrame graça ao pessoal que está corrigindo todo esse material português. Tem uma turma envolvida aí para chegar até vocês, tá? Deus abençoe. Espero que com a graça do bom Deus, com estas informações, e daqui a pouco a gente vai chegar no site e nos ministérios da igreja para padronizar isso, de maneira que a gente possa oferecer de forma organizada toda a programação da nossa igreja, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Pai bendito, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sempre da Tua presença bondosa, guiando os nossos passos, conduzindo-nos à Tua verdade. Fica com cada um de nós em cada um desses processos, para que o Teu nome seja bendito em nosso meio e a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua igreja. Estarmos juntos celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Estamos juntos como igreja do Senhor para louvar, porque a morte não pôde deter o Cordeiro de Deus. Convido você aí na sua casa, no aconchego da sua família, a louvar o Senhor conosco agora. Este mundo jamais pode me separar
dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e a esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12. Estamos num momento que é singular para o cristianismo, no que diz respeito à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, o nascimento dele tem como ápice da história este momento. Tá? E o que eu vou tentar fazer? É óbvio que a gente está em situações bem peculiares, né? Então eu vou tentar, à luz de Êxodo capítulo 12, são vários textos, eu vou ler devagar. Tem gente que está aí acordando, abrindo o olho, abriu o olho, mas o cérebro não abriu ainda, né? Vamos lá. Então eu vou tentar ir devagar, mas buscar fundamentos de Êxodo capítulo 12, que foi quando a Páscoa no Antigo Testamento foi instituída, demonstrando que ela tem aspectos apontativos para a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde de maneira germinal isso se encontra na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Germinal aqui, né? Se encontra lá no ápice, na conclusão, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tá certo? Então, Êxodo capítulo 12, verso 50 e 51. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. Aqui é a conclusão, diz assim: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar, pedir a bênção dele, para que o nosso tempo juntos seja, na verdade, um tempo rico de reflexão, e para a gente perceber o exercício da nossa vida espiritual nos dias de hoje, se ele tem ressonância e consonância com o ensino bíblico quando a Páscoa foi instituída. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nós? Pai, nós queremos agradecer, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós. Clamamos e precisamos clamar ao Senhor, e fazemos isso hoje, para que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para que as verdades da Tua palavra sejam plantadas, germinadas e enraizadas no coração dos Teus filhos, para que as transformações advindas deste enraizamento sejam experimentadas pela vida de cada um de nós. Aqueles que não fizeram a pública profissão de fé, que o Senhor desafie no dia de hoje a repensar a sua própria vida diante do Senhor. Desafia-nos todos, é a nossa oração e gratidão em nome de Jesus.
Amém. Amém. Muito bem. Então, Êxodo é o texto que nós temos na Bíblia para demonstrar a vida de cada um de nós, quais são os aspectos que Deus instituiu, que Deus colocou para que a igreja vivesse naquele momento, experimentando aspectos, ainda que de maneira como sombra, que, como diz o Paulo no Novo Testamento, né, o apóstolo Paulo, todas as coisas eram apontativos para a vida de Jesus Cristo. Então, a Páscoa no Antigo Testamento, obviamente, ela encontra sua ressonância na ceia do Novo Testamento. Então, meu objetivo é pensar na sua origem para saber como é que isso está sendo comemorado nos dias de hoje. Tá bom? Então, a primeira coisa que claramente havia no símbolo da Páscoa no Antigo Testamento, está lá no... Esse aqui eu li o verso 50 e 51, que é a conclusão, né? Agora eu vou explicitar. Tá certo? Capítulo 12, verso 15. Dá uma olhada no que diz lá. Capítulo 12, verso 15. Diz assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, na verdade, eram 7 dias que haveriam de comer pães asmos, sem fermento, nas vossas casas. No verso 17, ele diz mais: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Até aqui ele começa a demonstrar que não deveria haver fermento na casa das pessoas como um símbolo daquilo que Deus havia feito na vida de cada um deles. Verso 19 continua assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Verso 20: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Veja que interessante, ele fala então em Êxodo, capítulo 12, verso 15, 17, 19 e 20, uma ênfase, demonstrando que em hipótese alguma deveria haver pão com fermento. A gente sabe que o fermento tem a característica de necessitar de um determinado espaço de tempo para que ele exerça a sua influência e o seu trabalho. É exatamente isso que o fermento ele queria dizer. Não é para ter fermento porque esse espaço de tempo vocês não tiveram. É um símbolo, um marco. Ainda ele vai dizer lá no verso 39. Olha o que ele diz lá. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Nossa, isso é forte. Eu não sou do chapelão não, mas isso é forte, igreja. Não haviam preparado para si provisões. Preste atenção agora. Então, a Páscoa instituída aponta e tipifica a provisão certa e gradual de Deus. Aponta e tipifica a provisão certa e gradual de Deus. O povo saiu às pressas do Egito sem preparar para si provisões suficientes para a viagem com que eles fariam. Na verdade, isso significa logo de cara que a abundância, a fartura,
não é requisito essencial para que a obediência seja praticada. Tem gente que acha que somente quando tivermos fartura, quando sobra, é que a obediência é exigida, e não quando tivermos fartura, quando farta. Na verdade, na farta de tudo ou na sobra de tudo, em quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vida, Deus exige de todos nós uma postura de obediência. O que significa que Moisés foi orientado a dizer ao povo que o mesmo deveria comer pães asmos. Os pães que não deveriam conter nenhum tipo de fermento, sob pena de que aquele que assim o fizesse, desprezando essa orientação, deveria ser eliminado do povo de Israel. É uma questão de vida e morte. Essa festa, então, demonstrava no seu conceito explícito, mas também no seu conceito subjacente, que Deus sustentaria a vida de seu povo. À medida que as necessidades aparecessem, Deus sustentaria a vida do seu povo. Note então que o alimento sem fermento que o povo de Deus levou para o Egito é porque ele, de acordo com o que nós lemos, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Duas coisas de cara precisam ser lembradas pelo um povo que não havia preparado para si provisões. Eu não sei se você tem a noção e a dimensão de um problema como esse, porque quem é esse povo que não preparou para si provisões para sair da terra do Egito? Na verdade, o povo de Israel que era escravo eram aproximadamente uma turma, tem gente que fala, era mais de 1 milhão, seguramente. Pela contagem, pelo censo, né? Quase 900 mil pessoas, mas sem contar mulheres e crianças assim por diante. Então, tem historiadores e teólogos que chegam, estudiosos do Antigo Testamento, chegam à conta de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Você consegue imaginar 6 milhões de pessoas, e agora a gente observa o texto, Deus mandando a uma quantidade de pessoas de quase 6 milhões, dizendo que eles deveriam sair com pães asmos, sem fermento, porque eles não puderam preparar para si provisões. Fazer um acampamento de igreja com 50 pessoas, 100 pessoas, se você já foi para a praia com a sua família toda, família numerosa, 30 pessoas, mano, já dá maior abacaxi, vai todo mundo no supermercado, metade paga a conta, outra metade não paga a conta, um quer iogurte, outro não quer, dá aquele maior ziprocó, há uma dificuldade. As provisões no que diz respeito ao alimento, provisões no que diz respeito a banheiro, provisões no que diz respeito a banho, provisões no que diz respeito às necessidades básicas na vida de quase 6 milhões de pessoas. Então, era para resolver um problema da escravidão e, num certo sentido, cair em outro problema, da falta de manutenção. Então, isso é tão sério, mas tão sério, que Hebreus faz tanta menção sobre isso, Judas faz menção sobre isso, a Bíblia faz menção, mas especialmente Hebreus, porque eu creio que muitos de nós podemos não incorrer na incredulidade da existência de Deus, mas podemos incorrer, como isso foi bastante comum no meio do povo de Israel, na incredulidade no que diz respeito à provisão de Deus, a capacidade de Deus de prover aquilo que diariamente todos nós teríamos necessidades. Então, Deuteronômio, eu queria que você abrisse, Deuteronômio capítulo 16, olha só o que é que ele diz sobre os pães asmos. Aqui um sinônimo bem interessante, quando ele fala assim, nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão
de aflição. Pães asmos, pão de aflição. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Então, os pães asmos, os pães sem fermento, que apontam para esta pressa, apontam para o fato de que eles não puderam se deter e preparar para si provisões, são pães que são chamados de pão da aflição, pão da angústia, pão da inquietação, pão da ansiedade, pão da tribulação. É um pão que mostra a vida de todos nós que vivíamos escravos, como era o estado da nossa escravidão, qual era o produto final daquela escravidão gerando no coração destes escravos. O texto que eu li foi Deuteronômio 16, verso 3. Pão da aflição. O que significa que a alimentação sem fermento aponta para o fato de que Deus providenciaria tudo de que essas pessoas teriam necessidade. Eles não precisariam aumentar seu estoque, eles não precisariam buscar estocar alimentos, buscar estocar botijão de gás, colocar por família numa situação como essa, vai que alguém se esquece de mim, e aí por família de 4 pessoas o cara coloca 10 botijão de gás dentro de casa. Não precisa. Deus vai sustentar diariamente. O que significa que mesmo a despeito do ambiente insalubre que era o deserto, em que essas pessoas viveriam, em que humanamente falando era absolutamente impossível tirar deste lugar insalubre a manutenção necessária e suficiente para uma quantidade de pessoas absurda como essa vivendo nesse lugar durante 40 anos. Não é só uma passadinha não de final de semana, 40 anos. Você vai passar o final de semana na chácara, tem uma trabalheira enorme para ir para a chácara, quantas pessoas vão lá, tem que passar no mercado, chega lá não tem comida para todo mundo, porque tem gente que não avisou, e para passar um final de semana. Para passar uma semana é um tendel. Para passar um mês de férias, a gente faz a maior ginástica. Você imagina passar 40 anos sustentando no deserto um ambiente inóspito, impróprio, para a existência humana. Você imagina arrumar água para dar banho para todo mundo, arrumar lugar para todo mundo ir no banheiro, arrumar lugar para todo mundo ter alimentação, café da manhã, almoço e janta, para que ninguém ficasse subnutrido. Imagina os nutricionistas dizendo como é que 6 milhões de pessoas viveriam sem problema de desnutrição no deserto. Eles não teriam ferro, eles literalmente estavam ferrados. Eu não podia perder essa. Veja que problema, uma dificuldade enorme, mas eles não precisavam. Por quê? Porque os pães asmos, os pães sem fermentação, os pães que foram feitos de maneira simbolicamente para apontar a pressa para sair, onde não tinham provisões, chamados de pão da aflição, é para demonstrar que humanamente eles não tiveram condições de se preparar para aquilo. Para mostrar que não foi que eles passaram aquele tempo no deserto, batendo no peito e dizendo, ainda bem que eu sou um camarada que eu faço um bom planejamento, ainda bem que eu sou um bom administrador, ainda bem que eu tenho todas as habilidades necessárias para prover aquilo de que todos nós temos necessidade. Era impossível, humanamente falando, impossível conseguir sustentação diária para essa quantidade de pessoas durante esta quantidade de tempo num lugar absolutamente inóspito como é o deserto. Então, a instituição da Páscoa tem como uma das suas tipificações, eu vou usar esse termo, mas sou eu que estou dizendo, esfregar na nossa cara
como Deus não é só libertador, mas Deus também é mantenedor. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Não é em época de coronavírus, major vírus, soldado vírus, com vírus ou sem vírus. Tem nada a ver com isso, irmão. Pode ser em qualquer circunstância, pode ser na tribulação, na falta de tribulação, pode vir mais, pode deixar de vir menos. Não me interessa isso. Só não devemos cultivar no coração de cada um de nós a dúvida de que Deus é capaz, a despeito das circunstâncias hostis, a despeito das circunstâncias peculiares, a despeito das circunstâncias no mundo ao qual vivemos, que mostram que são absolutamente singulares, a imaginar que vai haver uma determinada circunstância que dificulte, que impeça, que mostre a incompetência ou a limitação de Deus de sustentar a vida de todos aqueles a quem Deus libertou da escravidão. Isso não é verdade. Por isso que, preste atenção, eu não sei se você entende a seriedade, ninguém morreu de fome no deserto. Ninguém morreu de doença no deserto. Ninguém teve problemas de desnutrição. Pelo contrário, eles foram sustentados com maná, eles foram sustentados com codornizes, eles foram sustentados... Imagina você dar maná para 6 milhões... diminui 4 milhões de pessoas, diminui 3 milhões de pessoas. Você imagina todo dia, sem ninguém plantar absolutamente nada, porque eles não eram agricultores, porque não dava tempo. Estava lá a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia, e à medida que a coluna parava, eles paravam, quando levantava, eles levantavam. Durante 40 anos não dá tempo para plantar, irmãos. Por isso que eram pecuaristas. Ok? Então, você imagina, eu não sei qual é a população de Brasília, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões... Uma voz do céu me disse que é 4 milhões. Imagina a população de Brasília todo dia, sem plantar absolutamente nada, e de repente, ainda em peregrinação, andando, o que é pior, você ter essa quantidade de pessoas para sustentar diariamente com café da manhã, almoço e janta. Não faltou para ninguém. E aí, o que é que eles fizeram? Qual foi a demonstração de incredulidade que existia no coração deles, duvidando de uma suposta incapacidade da parte do Deus libertador de ser tão eficiente quanto, agora não como libertador, mas como mantenedor. Vai lá e pega maná para o dia de hoje. E o camarada fica pensando lá, foi isso que aconteceu. Era para pegar maná de um dia, eles pegavam maná para 2. Apodrecia o maná que Deus não mandou, porque Deus falava, eu não mandei pegar para 2, eu mandei pegar para 1. Agora, se coloca na situação, 4 milhões de pessoas, 5 milhões, 6 milhões. Cara, eu estou com meu filho aqui, eu não sou ninguém, eu sou escravo, eu sou a ralé da sociedade, nem líder na igreja não sou, não tenho cargo, não tenho nada, meu nome nem aparece. Será que Deus vai lembrar de mim? Será que Deus lembra que meu filho está precisando de comida? Será que eu não preciso sair aí e poder resolver o meu problema? Na dúvida, filho, vai lá. Será que Deus vai olhar para mim e vai perceber, num bando de gente como esse, numa situação tão grandiosa como essa, Deus vai se preocupar em ver se eu peguei um maná, um a mais ou a menos? Pega lá, filho, pega para 2, pega para 3 dias, porque na dúvida vamos resolver o nosso. Esse egoísmo, na verdade, é a manifestação da incredulidade, da capacidade de Deus fazer aquilo que Deus disse que Ele é capaz de fazer. Eu vou libertar, Deus disse, será? Eu vou fazer, Deus disse, será? E Deus foi lá e fez. Eu vou sustentar, e o povo disse, será? Mas eu vou dar todo dia, e o povo disse, será? E eu fico imaginando se esse será não é um será que foi dito historicamente há muitos anos atrás,
mas que ele encontra ressonância e eco na história, chegando ao século em que nós nos encontramos, na situação moderna em que nos encontramos, onde basta uma circunstância peculiar como a que nós vivemos, e muita gente já começa a duvidar se Deus é capaz de trazer sustento diariamente à vida dos seus. Cuidado, só para a gente manter uma conta em mente, que o texto de Hebreus, ele aponta que a primeira geração morreu. A primeira geração, então, morreram aproximadamente 1.200.000 pessoas. De 20 anos para cima, eu não contava de 20 anos para baixo, beleza? Por isso que é quase 6 milhões de pessoas, tá? Então, 1.200.000 pessoas dividido por 40 anos. Você faz a conta, eu já fiz a conta, por dia vai morrer aproximadamente 90 pessoas. Por dia. Por isso é que a Bíblia diz, assim como o povo no Antigo Testamento, quando estava atravessando, não endureçais o vosso coração. Todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foi escrito, para que nós não incorramos nos mesmos erros de nossos irmãos do passado. E eu fico a me perguntar, se ao participar na ceia nos dias de hoje, nós não estamos repetindo os mesmos erros dos nossos irmãos do passado, gerando e manifestando uma incredulidade do nosso coração, de que Deus é capaz de ser o mantenedor da vida da sua igreja, hoje, com muito mais do que 6 milhões de pessoas, pelos desertos da vida em que nós passamos, por governos que não pensam em nós, por autoridades que são absolutamente distantes de Deus, por pessoas que só se preocupam com o próprio bolso, com gente que não está preocupado com o bem alheio, está preocupado com o alheio desde que esse alheio comece primeiro na sua própria casa, com gente que não entende que a política precisa ser a manifestação do bem comum, desde que esse bem comum não seja exclusivamente o bem comum de alguns, mas o bem comum de todos. Não de todos o que eu gosto, mas de todo o que eu gosto e o que eu não gosto. Não de todos que votaram em mim, ainda mais daqueles que votaram e não votaram. Eu preciso pensar na vida das pessoas, porque há uma valorização da parte de Deus da vida do ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, fico a imaginar se este eco não continua a ser manifesto nos dias de hoje, ao participarmos da ceia com a mão direita e a duvidarmos do nosso coração com a mão esquerda. Se não tem alguns de nós aí que estão me assistindo, que chega a ter 10 botijão de gás para uma família de 4, 5 pessoas. 10 botijão de gás, irmãos. Eu nem sei quantos botijão de gás você tem. A questão não é essa. A questão é, repensa se não existe incredulidade se manifestando no nosso coração. Porque Deus vai sustentar a vida da sua igreja dia após dia. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Jesus, aquele que morreu por nós. Jesus disse assim, os discípulos, ensina-nos a orar. Ele diz, ensino. Aí ele vai dizer a oração do Pai Nosso, e ele diz, satisfaz as nossas necessidades. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O mesmo maná que Deus disse que daria todos os dias, Jesus disse que é para nós pedirmos para nós e para nós. Para nós e para nós. É para continuar pedindo o maná do céu, ainda nos dias de hoje. Nós não estamos naquele deserto, mas nós nos encontramos em muitos outros desertos. Desertos de ambientes totalmente hostis ao exercício da fé cristã, mas que nós não dependemos da simpatia daqueles que atualmente e futuramente continuam e continuarão sendo hostis àqueles que querem exercer a fé em Cristo Jesus, como se fosse essa simpatia que pudesse trazer sustento para a nossa casa. O sustento da nossa casa vem de Deus, irmãos. E Deus não depende de deserto para sustentar. Ele faz sair água onde não tem água. Ele faz dar comida onde não tem comida. Você vai se lembrar da vida de Pedro, pescador, da família de pescador, com uma empresa de pesca, com gente de pesca, passando a noite inteira pescando, e ele e mais um monte de gente não conseguiram
Nada. E chega Jesus, aquele a quem as pessoas dizem, quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Aquele que diz, quem é este que se coloca no lugar de Deus para dizer, os teus pecados estão perdoados, toma o teu leito e anda. Para este que diz que as profecias do Antigo Testamento encontraram seu cumprimento no dia de hoje. Para este que na cruz do Calvário disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus, o nome sobre todo nome, a pessoa absolutamente singular. Este, diz a Pedro, habilmente pescador, com um monte de outros habilmente também pescadores, passando um determinado período de tempo e não conseguindo nada, ele diz, joga a rede do lado. E aí eu fico a me perguntar se eles eventualmente não se perguntaram, mano, eu joguei a noite inteira, não deu nada, quem é esse cara, velho? O cara nasceu ontem, o cara é filho de carpinteiro, ele não é pescador, ele está querendo ensinar para quem, velho? O cara está querendo para cima de Moá. Você vai para lá, vai, você sabe de madeira, você sabe de carpintaria, não vem para cima de Moá querer ensinar como é que pesca. Joga do lado direito. Jogaram, ficaram abarrotados, tiveram que chamar outros barcos porque iam só sobrar todo mundo. Deu peixe para todo mundo. Seguramente eles tinham jogado naquele lugar. Ali é uma demonstração para a vida de cada um daqueles que Deus não depende dos ambientes hostis para dar sustentação à vida da igreja, porque Ele faz sair água onde não tem água, Ele faz sair comida onde normalmente não tem comida. E diz o texto do Antigo Testamento que quando Deus deu codornizes, eles ficaram empanturrados de comer. Não é assim como às vezes a gente vai visitar a casa de alguns amigos e a gente fala, viu, para os filhos, né? Vê se, pelo amor de Deus, não me faz passar vergonha, come um prato só, come um pouquinho, se falar que tá bom, você fala que tá satisfeito. Na dúvida, quando a gente sair daí, eu pago um cachorro quente, um McDonald's, eu pago alguma coisa, mas não me faz passar vergonha, velho. Come e você fala que tá bom. Não é assim, não. Come à vontade, come mais. Tá com fome? Come mais. Come até você não aguentar mais. E diz o texto que eles ficaram empanturrados, quase 6 milhões de pessoas. Então, quando a Páscoa foi instituída, isso foi, e eu que estou dizendo, usando essa nomenclatura apenas para exacerbar o argumento, dizendo que era mais ou menos para esfregar a nossa cara, que a despeito de saírem com pressa, a despeito de eles não se deterem para preparar para si provisões, a despeito de ser um pão da aflição, e a despeito do próprio povo egípcio empurrar a vida de cada um, dizendo, vamos morrer todo mundo, some da nossa frente, e esse povo sai sem preparar absolutamente nada para a vida de cada um deles, Deus diz, vai ter uma festa, um símbolo, um marco, a Páscoa a partir de hoje está instituída, para que vocês comemorem todos os dias da vida de vocês, não se esquecendo de onde é que vem o sustento de vocês. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque nos dias de hoje, circunstâncias absolutamente menores podem expor da vida de cada um de nós incredulidades, dos quais, à luz destas mesmas incredulidades, a primeira geração, lá no Antigo Testamento, morreu quase 90 pessoas por dia. E eu fico a imaginar que pelo menos há 8 razões para as pessoas morrerem, mas uma delas é a incredulidade do povo de Deus em relação ao seu próprio Deus, da capacidade que ele mesmo diz que ele tem de sustentar diariamente a vida de todos nós. O problema é que nós queremos orar anualmente. Alguns oram por valendo 2, 3 anos. Nós deveríamos orar todos os dias. Deveríamos dobrar os nossos joelhos todos os dias. A participação da ceia do Senhor esfrega na vida de cada um de nós, não só que Deus é o nosso sustentador, mas mostra a vida de cada um de nós a necessidade que nós temos de entender a nossa limitação, entender que nós não somos capazes de fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer, entender que nós precisamos ser absolutamente solidários nas nossas limitações, entendendo que
a limitação ela não é particular, mas ela é coletiva, entendendo que a limitação não é porque eu sou aleijadinho, é porque todos nós somos aleijados, entender que não é uma limitação individual, mas é uma limitação de todos nós seres humanos, que precisamos ouvir o eco da voz de Jesus Cristo, onde os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E ele diz, ensino, e ele vai orar, dizer a oração do Pai Nosso, que ficou famosa e que alguns querem ficar só repetindo, onde ele mostra, Pai Nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. A gente precisa dobrar o joelho todos os dias dizendo, Deus, me dá o pão de hoje, me dá meu café da manhã, me dá meu almoço, Deus, eu quero jantar, eu estou indo trabalhar, mas eu sei que o sustento vem das tuas mãos. Eu sei que a saúde vem das tuas mãos. Eu sei que a inteligência vem das tuas mãos. Eu sei que a despeito da inteligência que vem do Senhor, da saúde que vem do Senhor, eu sei que a despeito de eu ter tudo isso, é o Senhor quem abre portas e é o Senhor quem fecha portas. Se eu tiver tudo isso, tiver a habilidade que vem do céu, a capacidade que vem do Senhor, mas as portas não se abrirem, eu posso bater e nada vai acontecer. E eu preciso fazer isso todos os dias. E eu preciso fazer isso todos os dias por mim, e eu preciso fazer isso todos os dias pelos meus irmãos, porque é Pai Nosso, não é Pai meu, é necessidade, o pão nosso não é o pão meu. Então, por definição, o povo de Deus, ao participar num momento como esse, da Páscoa, que apontava para a ceia, na vinda de Jesus Cristo, aquele que disse que aquele que comer o meu pão e beber do meu cálice, esse vai se saciar. É uma demonstração de que ele vem demonstrar a verdadeiro alimento, a verdadeira comida e bebida que eu e você temos necessidade, não só em termos espirituais, mas que ao participarmos da ceia do Senhor, o próprio Paulo diz isso, escrevendo a Timóteo, que Deus é salvador de todo mundo, especialmente dos fiéis. Deus é salvador de todo mundo, especialmente dos fiéis. É óbvio que nós não somos universalistas. É óbvio que esse texto não está se referindo a uma redenção da alma, a um aspecto redentivo, a um aspecto de livrar a vida de cada um de nós do inferno, a um aspecto soteriológico. É óbvio que esse texto está fazendo uma menção à vida de todos nós, do cuidado que Deus tem, como o Salmo 145 nos relata, que toda a criação abre a sua boca e espera Deus abrir a sua mão para do céu vir o alimento. Porque, como diz Paulo, é em Cristo que nós existimos, vivemos e nos movemos. Então é uma demonstração de que Deus tem cuidado com a sua criação, quer sejam essas pessoas filhas dele ou não, quer sejam essas pessoas aquelas que publicam a fé nele ou não, pessoas que se arrependem das suas incredulidades e vão em direção a ele ou não, reconheçam esse papel mantenedor de Deus ou não. Então o texto diz, não é de maneira redentiva, não é de maneira soterológica, mas é de maneira de alguém que é governador, alguém que é mantenedor. Então Deus, de acordo com aquele texto, tem uma preocupação com toda a sua criação, mas especialmente com seus filhos. Deus vai sustentar material e espiritualmente, especialmente a vida dos seus. Para isso, quando participamos da ceia, porque na instituição da Páscoa isso era uma demonstração de que nós deveríamos orar dia após dia, porque Deus iria dar a tudo aquilo que 6 milhões de pessoas tinham necessidade a despeito de ambientes hostis. Por isso que eles participavam do pão da aflição. Por isso que eles participavam dos pães asmos. Por isso que eles deveriam clamar. Por isso que nós devemos clamar. A Páscoa era uma demonstração. Um dos elementos da Páscoa era uma demonstração da total incapacidade individual para um autossustento, porque o ambiente à nossa volta
é uma demonstração de que nós não conseguiremos tirar desse ambiente aquilo que nós precisamos para sobreviver. Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Mas quando eu olho, quando a ceia começou, há um elemento nela que mostra que eu deveria orar todos os dias. Não é uma programação da primeira igreja presbiteriana no Cruzeiro, mas é uma demonstração de que qualquer igreja, eu já disse isso à luz de Hebreus capítulo 10, verso 19, que nós deveríamos entrar no Santo dos Santos. E por definição, nós entramos no Santo dos Santos à luz da oração. Então, por definição, os crentes que são crentes à luz da morte de Cristo, se Ele é o nosso sacerdote, eles devem entrar no Santo dos Santos, eles devem orar e aproveitar da liberdade que o sangue de Cristo proporcionou especialmente à vida da sua igreja. Mas mais do que isso, mais do que Hebreus, quando participamos e olhamos a instituição da Páscoa e elementos existentes nela, nós certamente entendemos que isso tipifica a provisão certa e gradual de Deus. Precisamos orar, irmãos, todos os dias, e eu queria desafiar você que é crente da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Não adianta vir participar da ceia, que coisa maravilhosa, e começar a dar demonstrações de pegar mais maná do que nós precisamos. De sair desesperado e fazer uma compra que dure 6 meses, porque afinal de contas nós não sabemos qual é o dia de amanhã. Eu não sei qual é o dia de amanhã, Deus sabe qual é o dia de amanhã, e Deus é que vai sustentar a cada um de nós no dia de amanhã, irmãos. Ah, mas no dia de amanhã nós teremos um problema, porque o grande dragão vai se manifestar. Se o grande dragão, de acordo com o Apocalipse, se manifestar, Deus vai dar asas à vida da sua igreja. Aí, desculpa, eu não poderia perder essa, mas Deus é o Red Bull da sua igreja. Porque Deus nos dá asas, irmãos. Deus sempre sustentou a vida da sua igreja, Deus sempre manteve a vida da sua igreja, e não há nada, o grande dragão, aquele com um monte de cabeças, se coloca na frente da mulher, aquela que ia dar a luz ao menino, e diz no verso seguinte, que o menino nasceu. O dragão foi incompetente para impedir o nascimento de um menino. Ele nunca vai dar conta. A briga é desproporcional. Não entre nessa, irmão. Eu e você temos todas as razões históricas e proféticas de sossegarmos o nosso coração. A participação da Páscoa, a participação, por conseguinte, da ceia, deveria ser um desafio à vida de todos nós. Primeiro, se a gente ora todos os dias por nós, se a gente reconhece as nossas limitações, se a gente ora pela vida de nossos irmãos, se a gente pensa na nossa comida e na comida daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, se nós somos crentes todos os dias, se reconhecemos que precisamos de Deus todos os dias, e se cuidamos do nosso coração para não manifestarmos incredulidade todos os dias, para que não aconteça nos dias de hoje o que aconteceu no passado. Quase 90 pessoas do povo de Deus morriam todos os dias, porque eles não acreditavam que Deus era um bom sustentador. Você vai participar da ceia? E eu pergunto para você, você acredita nisso? Vocês que professaram a fé em Jesus Cristo, têm orado todos os dias por isso. Nós que professamos a fé, temos intercedido pela vida de nossos irmãos. Eu queria orar. Tem muita coisa no texto, já deu para perceber que eu quero ir devagar para mostrar para a vida de cada um de nós o que é a Páscoa do Senhor, e certamente tendo elementos de sombra e tipificando a provisão certa e gradual de Deus. Vamos orar, que Deus tenha misericórdia de nós. Logo depois, na próxima meditação, nós continuamos em Êxodo, porque tem 5 questões, eu falei só uma. Cuidado. Tem um monte de gente morrendo, mas um monte de gente morrendo por incredulidade sendo crente. Um
uma incredulidade desnecessária. Irmãos, esquece o coronavírus, foca em Deus, porque Deus está acima de todas essas coisas. Hoje vai ser o coronavírus, amanhã vai ser sei lá o quê, e depois vai ser, se não é vírus, vai ser outra coisa. Sempre vão dar um jeito de perseguir a vida da igreja, sempre a gente vai estar num ambiente onde vai ser difícil para nós. Esquece isso. Deus está acima de todas essas coisas, isso é um sofrimento, mas nós precisamos orar todos os dias. Deus, me dá o pão do dia de hoje. Quando participarmos da ceia, dizer, Deus, obrigado, muito obrigado. Por quê? Porque o Senhor me alimentou durante esses dias. O Senhor tem mantido a minha casa. O Senhor tem mantido a vida de meus irmãos. Olha para a vida de cada um de nós. A ceia é uma demonstração de que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja, por definição, oradora e, por definição, intercessora. Mas também, por definição, humilde, que reconhece o seu lugar e reconhece o lugar de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Ela tem ensinos tão preciosos a todos nós. Pedimos perdão se por alguma razão, mesmo participando da ceia, a nossa história demonstra mais incredulidade do que credulidade. Mais ateísmo do que teísmo. Mais ceticismo do que fé. Mais distanciamento do que proximidade, mais inimizade do que amizade. Ajuda-nos a repensarmos a nossa postura, não só na ceia, não só nesse momento, mas que este momento seja simbolicamente a demonstração de pessoas que se colocam todos os dias intercedendo pelos nossos irmãos e pessoas que se colocam todos os dias reconhecendo as nossas limitações. Deus, dá-nos humildade para todo dia entendermos que o sustento vem das Tuas mãos. Dá-nos humildade para sermos solidários e lembrarmos de nossos irmãos. Age na vida de todos nós, é a nossa oração e a nossa gratidão, hoje em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nos ajude na reflexão da Sua palavra. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a direção do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Para mim foi uma tremenda satisfação nós cultuarmos a Deus juntos. Fica aqui agora o desafio para você pegar aqueles que têm filhos pequenos. Nós temos o nosso espaço IPBC Kids. Isso, a voz do céu aqui está me ajudando. Espaço IPBC Kids para eu não errar, né? Com a professora Laura, vai estar aí trazendo uma aula para a vida das nossas crianças sobre a Páscoa. Tá certo? Logo mais, quando nós cultuarmos a Deus junto, eu vou continuar o texto de Êxodo e também nós participaremos da ceia novamente. Deus abençoe, Deus te dê um bom momento na presença de Deus e uma boa reflexão e renovação da nossa fé. Até o nosso próximo momento. Até lá, fique com Deus.